Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que até o dia 5 de janeiro estamos com uma versão mais reduzida do nosso podcast, sem o fechamento dos mercados. Vamos continuar trazendo todas as notícias essenciais, mas de uma forma mais leve e rápida, sem atrapalhar seu descanso, mas sem te deixar na mão. Isso aí, Andrezinho. Agora, sem mais delongas, hoje é sexta, 26 de dezembro. Então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, NVIDIA compra ativos de startup de chips de inteligência artificial. Em mundo, o governo Trump confirma sanções contra a Venezuela. Já no Brasil, Bolsonaro oficializa Flávio como candidato à presidência. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, tivemos aquisição de peso no setor de tecnologia. A NVIDIA comprou os ativos da startup de chips de AI Groq. E aqui não estamos falando do Grok com K, aquela assistente de AI do Elon Musk, mas sim do Grok que termina com Q e é outra empresa no ramo de AI. O acordo de compra foi de cerca de 20 bilhões de dólares, representando a maior aquisição da história da empresa. O acordo inclui propriedade intelectual e a incorporação de executivos, mas deixa de fora o serviço de nuvem Grok Cloud, que vai seguir operando de forma independente. A Grok, avaliada em 6,9 bilhões de dólares há apenas 3 meses, é vista como uma das principais apostas no desenvolvimento de chips aceleradores de AI. Agora, indo para outro assunto que também chamou atenção no mundo corporativo, segundo a Forbes, 2025 marcou o maior número já registrado de bilionários abaixo dos 30 anos que construíram fortunas sem herança. São 13 jovens com patrimônios de 1 bilhão de dólares, quase o dobro do recorde anterior de 2022, quando eram apenas 7. Só entre novembro e dezembro, 7 novos nomes entraram na lista, incluindo a brasileira Luana Lopes Lara, a mais jovem bilionária self-made nesse perfil. Esse salto reflete a força de negócios em inteligência artificial, plataformas financeiras digitais e apostas online. E para fechar o bloco, também tivemos um fenômeno absoluto do entretenimento. O volume 2 da 5ª temporada de Stranger Things estreou ontem, dia 25, reforçando a série como o maior evento da história da Netflix. Só para você ter uma ideia, a produção gerou mais de 8 mil empregos e mobilizou 2 mil fornecedores. Desde 2021, a série apareceu 78 vezes no ranking global da plataforma e entrou no top 10 de todos os 93 países monitorados. Nos Estados Unidos, a estreia da temporada final bateu o recorde de minutos assistidos em uma única semana na história do streaming, com 8,46 bilhões de minutos. E no Brasil, Stranger Things é a série mais buscada da última década. Mas com esse baita case aqui da história do streaming, a gente fecha a nossa primeira sessão e agora a gente vai para o noticiário internacional. No cenário internacional, a tensão entre Estados Unidos e Venezuela subiu mais um degrau. Washington confirmou à ONU que vai cumprir as sanções contra o governo de Maduro, acusado de narcoterrorismo. O objetivo aqui é cortar recursos e isolar economicamente o país. A própria estratégia americana é descrita como uma espécie de quarentena, que pode levar a uma calamidade econômica. Em resposta a isso, Caracas aprovou uma lei que prevê até 20 anos de prisão para quem promover o que o governo chama de pirataria. Além disso, na ONU, o governo venezuelano acusou os Estados Unidos de promoverem a maior extorsão da sua história. E com esse ambiente de forte tensão geopolítica, o mercado buscou proteção e o ouro bateu mais um recorde histórico, superando 4.500 dólares por onça Troy na quarta-feira. Agora mudando de frente, mas ainda no campo das tensões globais, surgiu um possível sinal de trégua na guerra do leste europeu. O presidente da Ucrânia, Zelensky, diz que pode retirar tropas de regiões em Donetsk desde que a Rússia faça o mesmo. A ideia é criar uma zona desmilitarizada. Proposta essa que faz parte de um rascunho de acordo de paz elaborado em parceria com os Estados Unidos, com 20 pontos no total. Entre esses pontos está também uma gestão conjunta da usina nuclear de Zaporizhia, que hoje está sob controle russo. Moscou afirmou que ainda vai analisar o texto e preparar uma resposta oficial. E fechando o nosso giro internacional, a política americana também chamou atenção nesse Natal. Trump fez um discurso natalino em que desejou
Feliz Natal a todos, incluindo, entre aspas, a escória da esquerda radical. Trump também voltou a falar sobre imigração e afirmou que os Estados Unidos são respeitados novamente, talvez como nunca antes. Nesse mesmo contexto político, os Estados Unidos adiaram até 2027 a aplicação de tarifas sobre a indústria chinesa de semicondutores e chips. E além disso tudo, ainda veio à tona uma revelação delicada. Em uma carta escrita na prisão, o bilionário Jeffrey Epstein teria dito a outro agressor sexual que, entre aspas, Trump também compartilha nosso amor por garotas jovens. Mas com esse panorama completo do cenário mundial, a gente fecha esse bloco e agora bora para os destaques do Brasil. No noticiário do Brasil, Jair Bolsonaro divulgou ontem uma carta oficializando a indicação do filho, Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência em 2026. O texto foi lido publicamente pelo próprio Flávio e fala em um cenário que Bolsonaro classificou como injustiça política. Horas depois, o ex-presidente passou por uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral que ocorreu sem intercorrências. Ele segue internado no hospital DF estar em Brasília e deve passar por um segundo procedimento na próxima segunda-feira, dia 29, para tratar crises de soluço. E durante a internação, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita dos filhos ao ex-presidente. Ainda falando de política, em seu pronunciamento de Natal, Lula fez um balanço de 2025. Ele disse que foi um ano difícil, mas afirmou que todos que torceram contra o Brasil acabaram perdendo. No discurso, ele citou o tarifaço de Trump como principal obstáculo externo, reconheceu crime e violência como entraves internos e voltou a defender o fim da escala de trabalho 6x1. Também destacou a saída do Brasil do mapa da fome e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Ainda no mesmo dia, Lula publicou o decreto que eleva o salário mínimo para R$ 1.621 no ano que vem. E fechando a nossa sessão Brasil, as falas da jornalista Malu Gaspar e do ministro Alexandre de Moraes ganharam um novo capítulo. Em uma coluna intitulada A Democracia Não Precisa de Heróis, Malu questionou a versão de Moraes sobre as reuniões com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O texto termina com uma reflexão sobre os riscos de personalizar a defesa da democracia e enfraquecer as instituições. E, em paralelo a tudo isso, o ministro Dias Toffoli marcou para terça-feira, dia 30, uma acariação entre Daniel Vorcaro, controlador do Master, o ex-presidente do BRB e um diretor do Banco Central. Pois é, entre movimentos políticos, discursos presidenciais e novos capítulos no judiciário, o Brasil vai fechando o ano com muita coisa em jogo. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link e descrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa sexta, pessoal. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!